Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre gravidez na adolescência, sexo, saúde e sexualidade, dando sequência ao assunto das nossas aulas anteriores sobre o sistema reprodutor humano. Até agora vimos os mecanismos que permitem a fecundação e a gravidez, mas entre os seres humanos a procriação é muito mais complexa. Implica escolhas por parte dos progenitores, do pai e da mãe. E isso depende de fatores sociais, culturais, psicológicos, religiosos, entre outros. E se pensarmos em uma gravidez na adolescência, a complexidade é ainda maior. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde de 2015, 22% dos adolescentes fazem sexo pela primeira vez por volta dos 15 anos de idade. Nessa fase importante de autoconhecimento e mudanças, a falta de informação pode gerar uma gravidez inesperada ou mesmo a contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, antigamente conhecidas como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como exemplo a gonorreia e a AIDS. Aqui nós temos na imagem alguns riscos e consequências da gravidez na adolescência. A evasão escolar, porque o adolescente está na fase escolar e isso vai atrapalhar, o seu desenvolvimento cultural e até mesmo socioeconômico. Riscos à saúde, por exemplo, pode levar à ruptura do colo do útero, a mortalidade materna, um nascimento prematuro e até mesmo um aborto natural. Os adolescentes, indivíduos com idades entre 10 e 20 anos incompletos, representam entre 20 e 30% da população mundial. Estima-se que no Brasil essa proporção alcance os 23%. Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez ela se sobressai em quase todos os países, em especial nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gestação nessa fase é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 400 mil adolescentes grávidas por ano ocorrem no Brasil. Diversos fatores ocorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre a sexualidade e os direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando o uso inadequado de contraceptivos. Agora nós vamos falar sobre o sexo, saúde e sexualidade. Com a chegada da puberdade, os hormônios sexuais atuam para preparar o nosso corpo para a reprodução. É nessa fase, portanto, que os jovens passam a sentir maior atração física por outras pessoas. Todas essas transformações que ocorrem no corpo significam que o jovem já está apto para a vida sexual? A resposta é não. A preparação para a vida sexual não depende apenas do desenvolvimento físico. Como nós já comentamos nas aulas anteriores, na puberdade começa a produção de alguns hormônios que são hormônios responsáveis pela reprodução. Esses hormônios eles vão desencadear não somente as transformações físicas no corpo do menino e da menina, mas também até a maneira de pensar, a maneira de sentir. Tudo isso envolve uma complexidade muito grande. No sexo masculino, nós temos aí a participação do hormônio testosterona, no sexo feminino, o hormônio estrógeno e a progesterona. Em ambos os sexos, nós temos aí o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios, eles vão mudar, até mesmo a forma de sentir e de pensar
de um adolescente, de um ser humano. Para a espécie humana, o sexo ganhou outros significados, não relacionados apenas com a reprodução e a perpetuação da espécie. Ele é encarado de formas diferentes, segundo o contexto histórico e cultural. É fonte de prazer, de lazer, de poder, é expressão de amor, de virilidade e de feminilidade. A sexualidade, ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Então, a sexualidade é a necessidade de buscar sensações, bem-estar, prazer, afeto, contato, carinho e que todo ser humano tem. Então, a sexualidade é uma coisa natural do ser humano. A sexualidade está amplamente presente na mídia, além de ser objeto de estudos científicos e tema de políticas públicas na área de saúde e da educação. A discussão sobre sexualidade é muito importante em qualquer momento da vida, especialmente na adolescência, quando os jovens estão desenvolvendo a sua personalidade a partir de diferentes contextos, como da família, da escola, dos amigos, trabalho e também da mídia. A ausência dessas discussões pode levar a problemas sociais e de saúde pública, como a falta de informação, a incompreensão, a intolerância, a violência, a gravidez na adolescência e a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante, em qualquer momento da vida, falar sobre a sexualidade e de tudo que envolve essa sexualidade. E a partir do momento que temos informações, essas informações vai nos ajudar a programar o nosso futuro, a pesquisar, a estudar, o que é melhor para cada um de nós. Iniciar a vida sexual exige amadurecimento emocional e, sobretudo, muita informação. Então, a vida sexual não é só uma mudança física. O ser humano é um ser completo, precisa de estar equilibrado para que isso ocorra de uma forma saudável. Agora nós vamos falar um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Por que o departamento mudou a sigla DST para IST? Bom, a denominação D de DST vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já o I vem da palavra infecções, que são detectadas somente por meio de exames laboratoriais. As infecções, sexualmente transmissíveis, elas podem ter períodos assintomáticos, como a sífilis, a herpes genital e o condiloma acuminado. Mas ela também pode se manter assintomática durante toda a vida da pessoa, como, por exemplo, a infecção pelo HPV. Então, por esse motivo, a pessoa ela pode não saber que tem a doença porque ela não tem sintoma nenhum, mas infelizmente ela está transmitindo para outras pessoas. Então, essas doenças elas são detectadas por exames laboratoriais e não é necessário que se espere um sintoma. Por isso, a pessoa tem que fazer aí a prevenção e alguns exames de rotina. Existem muitas doenças que podem ser transmitidas por contato sexual. E a forma mais eficaz de prevenção é o uso do preservativo masculino, popularmente conhecido como camisinha. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, observou-se um crescimento significativo do número de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis em todo o mundo. No Brasil, a incidência de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez entre os jovens ainda é um problema grave. Em 2013, quase 60% de todas as novas infecções por HIV em jovens ocorreu entre meninas adolescentes e jovens mulheres. Isso significa quase 1.000 novas mulheres infectadas por HIV todos os dias.
De 2006 a 2015, a incidência de casos em AIDS em jovens do sexo masculino entre 15 e 19 anos quase triplicou. Entre os jovens de 20 a 24 anos, a taxa dobrou. Aqui na imagem ao lado, nós temos as formas de transmissão do HIV. Se pega HIV através da relação sexual sem o preservativo, através da transmissão vertical, que é através da gestação, né, da mãe aidética, através da amamentação. Então, uma mãe aidética não pode amamentar o seu filho após o nascimento, e também através do compartilhamento de seringas ou transfusão de sangue contaminado. Não se pega HIV através do beijo, do suor, da picada de inseto, pelo ar, através do espirro. Não se pega pelo toque, objetos pessoais como copos, talheres, roupas de banho. Ou seja, a transmissão do HIV, ela precisa de uma relação sexual ou um contato, né, de mãe para filho ou através do sangue. Então, não é uma doença de fácil transmissão, é uma transmissão bem específica. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca e destrói células do sistema imune humano, responsável pela defesa do organismo contra infecções. Com as defesas enfraquecidas, o portador torna-se vulnerável a uma série de doenças infecciosas, que a gente chama de doenças oportunistas. Como a defesa do organismo está comprometida, qualquer doença que para outra pessoa seria simples, para um aidético começa a ficar complicado, porque as defesas dele, elas não conseguem combater uma simples doença. A AIDS não tem cara, não tem cor, não tem sexo e não tem idade, também não tem classe social. Então, todo mundo pode, infelizmente, se contaminar com o vírus da AIDS se não tomar, as medidas de segurança, como, por exemplo, usar a camisinha. A AIDS e a transmissão vertical. A mãe, ela pode transmitir o vírus do HIV ao bebê durante a gravidez, o parto ou também o aleitamento materno. Mas há tratamento disponível atualmente para reduzir as chances dessas formas de transmissão. Quando os medicamentos são tomados corretamente durante a gravidez, quase 100% das crianças nascem sem o vírus. Durante o acompanhamento pré-natal, a gestante deverá ser orientada quanto aos cuidados necessários para reduzir a transmissão para o bebê. Por exemplo, após o nascimento do bebê, depois desse tratamento, ela não pode amamentar o seu bebê. É muito importante que todas as gestantes, elas exijam o teste para AIDS e para sífilis no seu pré-natal, porque é um direito, de cada um de nós e também um direito do bebê. E como essas doenças, elas podem ser assintomáticas, a pessoa pode não saber que está contaminada. E ela fazendo o teste, a criança, tem a chance de nascer sem a doença. Então, é muito importante fazer os exames pré-natais. A AIDS e o tratamento. A AIDS é uma IST que ainda não possui cura. O desenvolvimento de drogas antirretrovirais, elas reduzem a proliferação do vírus HIV. Elas são chamadas de coquetel. Esse coquetel aumentou a expectativa de vida dos pacientes, permitindo que eles convivessem com a doença e levassem uma vida praticamente normal. Isso não significa que a AIDS tenha deixado de ser uma doença grave, e não podemos esquecer que os medicamentos têm efeitos colaterais, e as pessoas, mesmo medicadas e sem os sintomas, ainda podem transmitir a doença. Também não podemos esquecer que os medicamentos, eles agem de forma diferente, cada organismo pode ser diferente do outro. Então, nem sempre os benefícios são bons para todas as pessoas, os efeitos colaterais também. Eles não são tão agradáveis assim, eles são bem desagradáveis, E mesmo a pessoa tendo aí a sua vida normal, é um tratamento bem sofrido, para essas pessoas.
Fatos sobre os vírus HIV e AIDS. O número de brasileiros infectados pelo vírus HIV subiu 13,7% entre 2015 e 2018. A maior taxa foi entre os jovens de 20 a 24 anos, por não terem vivenciado a epidemia de AIDS nos anos 80. Eles tendem a descuidar da prevenção e a testagem rápida do HIV também ampliou o volume de diagnósticos, aumentando aí os números, não somente por novos casos, mas porque aumentou também a testagem. Quem vive com HIV tem garantido por lei o tratamento gratuito no Brasil. Apesar de o tratamento não eliminar o vírus, ele pode torná-lo indetectável e também pode diminuir a transmissão de risco sexual. Desde 2017, o SUS passou gradualmente a oferecer a profilaxia pré-exposição para quem tem mais chance de entrar em contato com o vírus. Por exemplo, pessoas que trabalham na área de saúde. Prevenir, no entanto, ainda é a melhor opção, Então, aí o uso do preservativo é a melhor indicação. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma gota de sangue pode fazer a diferença. Essa campanha é para que as pessoas que estão expostas ao risco, ou até mesmo as que têm alguma dúvida sobre a sua contaminação, para que elas façam um teste e tire essa dúvida. Por quê? Quando a pessoa não sabe que ela tem o vírus, ela transmite para outras pessoas e ela não faz o tratamento que ela deveria para manter a sua qualidade de vida. Então, é muito importante que essa prevenção dos sintomas e já a eliminação do vírus seja feita logo no início da doença. Diga não ao preconceito. A AIDS, ela não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem idade, não tem classe social. Por isso, todas as pessoas, elas têm que se prevenir durante uma relação sexual usando a camisinha, que é uma das maneiras de maior transmissão do vírus, é através das relações sexuais. Aqui nós temos na imagem 3 exemplos de pessoas que fazem parte da nossa vida cultural, da música. A gente tem aqui o Freddie Mercury, o Renato Russo e o Cazuza, pessoas que nos deixaram por causa dessa doença. Então, essa doença ela não escolhe pessoas, as pessoas têm que sempre tomar cuidado e se preservar, usar aí os métodos seguros para uma relação sexual. E a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Falando sobre temas muito importantes, sobre a gravidez, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Eu espero que vocês pensem bastante, reflitam bastante sobre esses conhecimentos e usem no dia a dia da vida de vocês. A gente se vê na nossa próxima aula.